E aí, tudo bom? Voltamos para continuar a falar da responsabilidade civil, esse tema importantíssimo. Como eu havia prometido para você, hoje vamos falar do fato do produto ou do serviço, tá certo? Se a gente está falando de fato, estamos pensando num produto que pode lesar a segurança do consumidor. Então, tá aí, computador pegando fogo, explodindo. Fato é desgraça, fato é morte, fato é hematoma, fato é sangue, é menos um braço, é cegueira, é câncer, é tudo de ruim. Tudo que um produto ou um serviço causa na segurança do consumidor, que atinge o consumidor. E lembrando que não é só aquele consumidor que compra aquele produto. Pode ser também quem? Vocês estão lembrados? Do bystander. Estão lembrados, né? Não esqueça do bystander, o nome do seu filho, que é aqueles consumidores que são equiparados porque foram atingidos por um dano proveniente de um produto ou de um serviço. Tá certo? Então, se estamos falando de desgraceira, de morte, de enterro, estamos falando de fato do produto que está lá disciplinado no artigo 12 do CDC. E aí a gente tem que destacar, o caso é muito grave, mas não são todos os fornecedores que respondem de forma solidária pelo dano. O comerciante não vai responder, o resto responde. O fabricante, o produtor, o construtor, o importador, porque eles têm amplo conhecimento do produto, eles têm informação, eles que fabricaram, eles que prepararam, eles que estudaram, então eles devem garantir a segurança dos consumidores e dos consumidores equiparados. O comerciante só está vendendo. Então, se você comprar um computador e ele explodir na sua face, você não pode ir na loja reclamando e querendo indenização. Não, você tem que procurar o produtor, o fabricante ou quem importou. Um desses aí que eu já coloquei para vocês. Só que tem um porém. O comerciante vai responder em alguns casos. E eu vou mostrar para vocês. São somente 3 hipóteses. Se for possível identificar o fabricante, construtor, produtor ou importador, porém não conseguir chegar até ele, seja porque eles faliram, seja porque eles são empresas laranja de fachada, não importa. Se o produto não tiver qualquer identificação de quem seriam esses outros fornecedores, então uma coisa é você pegar um produto e você não consegue ver quem que fabricou ele. Outra coisa é você conseguir saber quem que é o fabricante, mas você não consegue encontrá-lo. E por último, é quando o comerciante não conserva como deveria os produtos perecíveis. Então imagina aqui comigo uma banca, né? Uma banca aí de esquina, você compra fruta, você compra verdura, é possível identificar o fornecedor? Dificilmente, como eu já dei exemplo em aulas passadas, uma fruta não vem normalmente com o selo da produção, não vem com uma etiqueta de quem que importou, não vem com nada, simplesmente a fruta que você coloca no saco, leva para sua casa. Então, nesse caso, quem que vai responder? É o feirante, é aquele comerciante direto ali. Agora, pode ser que tudo esteja perfeitamente identificado. O feirante ele vende iogurte, só que ele deixa fora da geladeira. Esse iogurte estraga. Então, ele responde porque não conservou adequadamente o produto. Então, nesses 3 casos, é o feirante, é o comerciante direto quem responde pelo fato do produto. Lembrando que você compra esse produto e tem um problema gastrointestinal, você passa mal, esse produto tem que atacar a sua segurança. Então vamos retomar aqui que o defeito ou fato do produto não oferece a segurança esperada. E essa falta de segurança pode acontecer
em 3 casos específicos. Na própria apresentação, que o produto não informa de maneira adequada, você imagina um remédio que faz mal para grávidas, só que ele não avisa isso. Todo mundo toma o remédio e é curado perfeitamente. Quando uma grávida toma, perde o bebê. Então, o defeito, a falta de segurança veio com a falta de informação, porque o remédio em si não tem problema. Agora, a falta de informação adequada, a falta de informação precisa que causou o dano. Se não se possa esperar razoavelmente aquela falta de segurança daquele produto, isso é considerado como um defeito. Imagina que comigo você compra um boneco para o seu filho e dentro daquele boneco tem uma faca afiadíssima. Ao comprar um brinquedo de criança, você espera que ele ofereça esse risco? Não espera. Então isso é um defeito. Isso atenta à segurança do consumidor. Agora, se você comprou uma motosserra, você espera que essa motosserra não seja tão segura como um boneco. Que para você utilizar a motosserra, você precisaria de um treinamento, você precisaria de equipamentos de segurança. Então tem tudo isso aí também que tem que olhar. A última situação é a época em que o serviço foi colocado à disposição do mercado. Pensa que comigo você compra um carro 30 anos atrás. Esse carro tem freios normais. Depois, muitos anos depois, inventa-se o freio ABS e os carros começam a ser vendidos com esse freio ABS. O freio ABS é muito mais seguro do que o freio normal. E aí você vai considerar o carro antigo com freio normal como defeituoso? Não vai, porque na época que ele foi lançado, ele era considerado seguro. Então você não vai poder chegar ao fornecedor, com exceção do comerciante, e pedir a troca, pedir reembolso ou pedir qualquer coisa que seja. Ok? E esse defeito ou fato pode surgir na criação, na produção ou com problemas na informação ou comercialização. Agora, pera lá. Muita calma. Então, você está falando que qualquer coisa que acontecer de risco à integridade, o fornecedor, com exceção do comerciante, vai responder? Não, senhor. Então, muita calma, presta atenção aqui, porque existem excludentes de responsabilidade. Elas estão previstas no artigo 12, parágrafo 3º. Então, se o fornecedor escolhido pelo consumidor para responder por aquilo comprovar que ele não colocou o produto no mercado, ele não vai responder. Então, se o produto está em análise final, está em testes, e ele foi roubado do galpão, por exemplo. Então, ele comprovando que ele não colocou o produto à venda, ele não vai responder. Porque esse produto chegou na mão dos consumidores, porque foram furtados, foram roubados. Entendeu? Pode comprovar também que inexiste o defeito. Pensa na motosserra. É necessário vários equipamentos de segurança e um treinamento. Agora, aquela pessoa que utilizou, ela não teve nenhum treinamento, porque ela não quis, ela comprou e já começou a usar, sem nenhum equipamento de segurança. Então, o produto não apresentou qualquer defeito, qualquer imperfeição. Foi a falta de cuidado do consumidor que levou a isso. O consumidor não fez como deveria, como estava explicitamente no manual ou coisa parecida. Também vai excluir se a culpa foi exclusiva do consumidor de terceiro. Pensa aqui comigo, você está numa roda gigante com seu companheiro, com sua companheira. Aí você resolve, não, eu vi um filme ontem que o pessoal fica pulando de uma cadeira para outra, lá no alto da roda gigante. Vou fazer. Uma ótima ideia, perfeita. E você vai e faz isso, cai lá de cima, falece. Será que é o fornecedor que vai responder? Claro que não, porque ele não tem a condição de garantir segurança além do que garantiu. A pessoa, quando está lá em cima, se ela tira o cinto,
Se ela abre a proteção e sai, não tem como fazer nada. Então a culpa foi exclusiva do consumidor. Agora, imagina que você está, né, com seu companheiro ou companheira, recebe uma mensagem no celular, a outra pessoa ali dá aquela olhada e vê que a mensagem é estranha, fica muito nervosa e te joga lá de cima e você falece. Nesse caso também a culpa é exclusiva de terceiro. O fornecedor não tem culpa. Então, nesses 3 casos, exclui a responsabilidade do fornecedor. Mas além desses 3 casos, temos outros que temos que analisar. Se a culpa for concorrente, não exclui a responsabilidade. O que é a culpa concorrente? O fornecedor teve culpa, mas o consumidor também. Nesse caso, o consumidor vai responder menos se ter menos culpa. O fornecedor vai responder menos se o consumidor tiver mais culpa. Então, vai analisar a situação, vai ver quem agiu com mais culpa e vai repartir as responsabilidades. Então, não exclui, mas pode diminuir a indenização devida porque o consumidor contribuiu. Temos agora a situação da força maior, o caso fortuito. A legislação não diferencia esses 2 termos. Esses 2 termos a gente pode pensar aqui nas situações imprevisíveis ou inevitáveis que incidem sobre uma coisa e causa um dano. Um dano que, por ser imprevisível ou por ser inevitável, não poderia ser evitável, como já a própria palavra fala. Tá certo? Mas aqui a gente pode dividir o caso fortuito externo com o fortuito interno. Porque o fortuito externo, assim como a força maior, exclui, mas o interno não. O interno são situações próprias da atividade do fornecedor. Então imagina um banco que o consumidor é assaltado dentro desse banco. É um caso fortuito interno, porque o banco mexe com dinheiro, com transações, então é um alvo dos bandidos. Sendo um alvo, a segurança lá deve ser garantida de modo muito mais eficaz do que normalmente seria admitido. Então, o consumidor que é furtado ou roubado num banco pode responsabilizar a instituição financeira, porque a instituição financeira deveria garantir essa segurança, porque, querendo ou não, um banco tem que ser seguro. Agora imagina que uma empresa de ônibus é assaltada e os passageiros todos são roubados à mão armada. A empresa de ônibus não mexe com segurança, mexe com transporte. As empresas de ônibus não são alvos de assalto todos os dias. Aquela linha específica não é. Então a gente não pode colocar isso no âmbito de dever do fornecedor. E nesse caso, seria fortuito externo, excluiria a responsabilidade. Conseguiu entender? Então vamos falar agora do fato do serviço. É muito similar, tá aí, os defeitos são causados pelos mesmos casos, o fato do produto. O que vocês devem atentar é isso, que havendo um fato do serviço, todos os fornecedores respondem, inclusive o comerciante. O comerciante não responde somente nas exceções que já falamos do fato do produto. Mas aí, as excludentes, além das que a gente já acabou de falar, a lei coloca 2 casos, que é a culpa exclusiva do consumidor de terceiro ou provando que o defeito inexiste. Só retira daí aquela prova de que o serviço não foi colocado no mercado, que não tem como ele alegar isso, porque foi ele que forneceu o serviço. Se ele forneceu o serviço, não teria como ele comprovar que não o fez, tá certo? Por isso, só são previstos esses 2 casos. Então, para fechar, não se esqueça, o profissional liberal só responde subjetivamente,
Mas aí, atenção, o advogado não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele responde subjetivamente também, mas conforme o Código de Ética, tá certo? Agora, o médico, o engenheiro, aí o fisioterapeuta, todos eles são profissionais liberais que respondem subjetivamente conforme o CDC. Para a gente fechar, uma questãozinha aqui de 2012. Vamos lá. Determinado consumidor, ao mastigar uma fatia de pão com geleia, encontrou um elemento rígido que lhe causou intenso desconforto e a quebra parcial de um dos dentes. Aí, ó, nós estamos falando de um problema que atinge a segurança do consumidor. Quebra um dente, causa desconforto, entenderam? Então vamos prosseguir. Em razão do fato, ingressou com medida judicial em face do mercado que vendeu a geleia a fim de ser reparado. Aí você já pensa aí, ó, ingressou em face do mercado. Você já pensa, será que está certo? Vamos continuar. No curso do processo, a perícia constatou que o elemento era uma pequena porção de açúcar cristalizado, não oferecendo risco à saúde. Mas apesar de não oferecer risco à saúde, quebrou um dente. Vamos às alternativas. A. O fabricante e o fornecedor devem ser excluídos de responsabilidade, visto que o material não ofereceu qualquer risco à integridade. Está errado, porque ofereceu risco à integridade, sim. B. O elemento rígido, não característico do produto, ainda que não o tornasse impróprio para o consumo, violou padrões de segurança, já que houve dano comprovado pelo consumidor. Essa aí parece que está certa. Vamos às outras alternativas. C. A responsabilidade do fornecedor depende de apuração de culpa. Aí você já... Não, pelo amor de Deus, a gente já sabe que a apuração de culpa só cabe em relação aos profissionais liberais. Não é o caso. Então, corta! Então, alternativa D. O comerciante não deve ser condenado e sequer caberia qualquer medida contra o fabricante. Não. O comerciante não deve ser condenado, não deve, porque ele só responde naquelas exceções em caso de fato ou defeito do produto. Mas o fabricante deve ser responsabilizado porque houve um dano à segurança do consumidor, no caso, a quebra parcial de um dos dentes. Então, a alternativa correta é a letra B, tá certo? Então, nossa próxima aula, vamos falar sobre o vício no produto. Vamos lá, não abaixa a cabeça e vamos junto firme.